Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e aos meus vídeos. Bom, hoje, gente, eu vou falar, como prometido, né, sobre o incenso de Mercúrio, tá? Mas que Mercúrio? Né? Você tá falando de Mercúrio retrógrado, Mercúrio o metal, aquele metal mole? Não. Não é tóxico e não contém mercúrio metálico. Esse incenso, que é esse aqui, é um deles, tem uma característica cristalizada, aqui não vai dar pra ver no vídeo, uns brilhinhos, como se fosse um minério, tá? Parece quando passa uma lesma, sabe a lesma deixa aquele rastro? Então, mas não é um rastro de lesma, é uns brilhinhos assim, sabe? Que é próprio da mistura de ervas dele e do benjoim, que, né, é uma resina de proteção, de cura, né, relacionada à cura, tá? E por quê, né, de tudo isso? Mercúrio, ele é o planeta da inteligência, né? Eu vou acender esse daqui pra gente poder analisar ele de perto, tá? Eu tô aqui com a minha velhinha, laranjinha, mercuriana. Eu vou acender ele aqui, tá? Na chama da vela. É bem simples de acender. Coloca na chama que tudo vai. Ó. Ele tem bastante resina, vocês vão ver ele derretendo que nem uma resina, um âmbar. Ele tá bem cheio de benjoim de Sião, tá? Ó, ele exala a resina pra fora, tá vendo? Olha que interessante a característica desse incenso. A pureza dele, né? Ó. Não precisa soprar. Deixa pegar bem a brasinha. Ela vai, rapidinho, ela vai queimar aqui, porque tem a resina, né? E a resina ajuda a pegar o fogo, tá? Ó. Eu vou deixar acender mais um pouquinho, pra ficar bem pega mesmo, tá? Aí deixa ele queimando aqui. Então, Mercúrio ele rege a inteligência, a comunicação, a expressão do ser humano. É elemento ar, né? O dia da semana é quarta-feira, que é hoje. Ó, chega a estar estralando. É muito legal isso, né? Cada incenso natural tem uma característica, um comportamento. Tem ervas que são mais difíceis de queimar, outras mais fáceis. É natural, né, gente? Não tem como controlar. Não tem componentes sintéticos, essências. É tudo com óleo essencial, ervas, raízes, resinas, enfim. Eu acho que já tá bom. Ó. A sensação desse incenso é de cura. Sabe, uma coisa meio xamânica. Me lembra, quando eu acendo esse incenso, a primeira sensação que me vem é de um pajé. Ele nem puxou muito para essa coisa da inteligência de Mercúrio. Ele puxou bastante para o lado da cura. Pelo menos é a sensação que eu tenho. E o benjoim tá bem marcante. Esse novo lote, toda vez que eu faço um lote, eu gosto de testar um assim, só para eu sentir como é que ele se comporta. Eu mudo as receitas, né? Esse aqui eu mudei bastante. Eu coloquei mais benjoim de Sião. Não foi de Sumatra. Gente, tá divino esse incenso. Ele tá puro benjoim. Não estou sentindo orégano. Aqui tem bastante orégano. Aqui tem lavanda. Tanto a dentata quanto a outra. A europeia, né? Gente, esse incenso está nota 1000, tá? Eu vou deixar ele queimando um pouquinho. Então, como eu estava falando, a energia de Mercúrio trabalha a comunicação, o aprendizado, a expressão, a expansão, mas não tanto quanto Júpiter, né? Que é o planeta da expansão, tá? Mas é a comunicação em todos os setores, né? Quarta-feira tem essa regência, pois é um dia de expansão, de comunicação, de comunicar, de vender. Então, Mercúrio ele rege os vendedores, os comunicadores,
no lado negativo, os ladrões. Mas ele rege toda essa parte da inteligência afiada, da sabedoria nem tanto. Mercúrio ele rege muito mais a inteligência. Quando a gente fala de sabedoria, a gente vai para uma senda mais de Júpiter e Saturno, tá? Mercúrio ele é o comunicador, ele é o grande comunicador, o radialista, seja o que for, que comunica, né? Aquele que se expressa, é a conversa, é a fofoca. Isso é Mercúrio. Mas Mercúrio, é como eu falei, Marte não é só guerra e Mercúrio não é só fofoca e conversa. Mercúrio, na verdade, ele é cura também, tá? Então, quando a gente fala de Mercúrio, a gente está falando de cura, porque está relacionado ao arcanjo Rafael. Mercúrio, para quem não sabe, é um dos 7 planetas, tá? A gente está falando aqui de magia planetária, e esse é um incenso de Mercúrio, tá? Regido por Mercúrio. Por quê? Contém ervas regidas por Mercúrio. Como eu já falei, orégano, lavanda alfazema, benjoim, que mais? Eucalipto, tá? Então, essas são algumas, né? Manjerona, né? Que também é de Mercúrio. Cenoura, ou a semente da cenoura, ou a folha da cenoura. Tudo isso é regido por Mercúrio, né? E algumas outras ervas variadas, que tem várias, né? De Mercúrio a gente tem uma lista enorme de ervas, tá? Mas essas aí são as que eu vou falar um pouquinho hoje, rapidamente. Porque são as que estão se destacando nesse perfume. Porém, ele tá uma coisa incenso, sabe? Realmente nessa coisa da cura. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. Ele traz uma coisa bem de dentro para fora, assim, de cura. É uma sensação de cura espiritual, tá? É a sensação que ele está me passando, esse lote, tá? Pra mim, né? A minha sensação pessoal, tá bom? Então, Mercúrio ele vai trabalhar tudo isso, os aspectos de cura, os aspectos de comunicação, os aspectos de aprendizado, né? E também Mercúrio ele é um planeta que ele não é nem masculino nem feminino, ele é dual. Então, ele favorece muito em feitiços, em magia, as pessoas mais andrógenas, os homossexuais, as pessoas mais duais na sua essência, que tem esse equilíbrio dos dois polos, né? Nós, geralmente, homossexuais, temos mais o equilíbrio dos dois polos, o homem e a mulher em essência, né? A gente me ligando, me enchendo o saco. Entendeu? Então, assim, no caso, a energia de Mercúrio, ela não está atrelada ao homem totalmente na sua totalidade, aquela coisa viril, e nem somente a mulher, ela não é feminina, ela não é masculina, ela é dual, ela é equilibrada com todos os polos, planetas. Não é à toa que Mercúrio é, né, o planeta que se dá com todos, praticamente, com quase todos, né? Tem um aspecto meio apertado ali com Júpiter, mas se dá bem com todos, não é verdade? Não é à toa que quando se faz magia, quando se fala de magia, o dia de Mercúrio é o dia na magia que é coringa, é o dia para consagrar coisas, fazer consagrações, enfim. É o anjo do dia de Mercúrio, é Rafael, que é o anjo da cura, não só da cura, né, mas está mais atrelado à cura emocional e física, né? E é uma energia totalmente dual, né? É uma energia muito boa para trabalhar com tudo, ela é versátil. Assim como o metal, Mercúrio, ele é um metal maleável, ele é mole, né? Então isso mostra uma fluidez maior, uma versatilidade, como eu posso dizer, uma capacidade de se adaptar a tudo. Onde você jogar o metal Mercúrio, ele vai correr, ele vai preencher aquele espaço. Ele não é duro, ele não é rígido, ele é mole, ele é derretido na nossa temperatura, né? Então, ele é fluidez, ele fala de rapidez, ele fala de fluidez, por isso também está um pouco atrelado aí ao metal, né? Que também é o principal metal do planeta Mercúrio. O segundo é o alumínio, que eu não vejo quase ninguém falando, mas o alumínio ele é um dos metais regidos por Mercúrio, tá? E o próprio Mercúrio metálico também, né?
Em contrapartida, tem as outras pedras regidas por Mercúrio, que eu não vou falar muito disso hoje, porque a gente está falando de incenso, né? Mas, se eu fosse falar, uma das pedras seria o cinábrio, apesar de vermelho, ele é da energia de Mercúrio. E Saturno, ele é meio a meio, né? Mas tem pedras como cornalina, enfim, ágatas, né? Algumas ágatas também trabalham essa flexibilidade, né? E pedras que trabalham o intelecto. Isso tudo é da energia de Mercúrio. Então, Mercúrio vai trabalhar em você a cura física e emocional, a mente, o intelecto, a sabedoria não, a inteligência é diferente, a esperteza também, num aspecto mais sombrio, porque a esperteza a gente pode usar pro bem e pro mal, né? A pessoa muito espertinha, ela pode passar a perna em alguém. E Mercúrio, no aspecto sombra, ele também está atrelado aos ladrões, aos golpistas, aos enganadores, pessoas que têm lábia, no aspecto sombra. No aspecto positivo é a comunicação em si, o aprendizado em si, o raciocínio lógico, a fluidez, a rapidez, porque Mercúrio é rápido, ele é volátil, ele é ágil, né? Não tanto quanto Marte, que é uma energia muito feroz, mas ele tem a sua agilidade, tá? Então, por isso do metal também que é mole, ele é adaptável e geralmente as coisas regidas por Mercúrio têm essa coisa de adaptação, né? E geralmente são ervas que a gente vai trabalhar o que? O intelecto, a nossa comunicação, a leveza, limpar a mente, né? A lavanda, a alfazema ajudam a limpar a mente, tá? Manter o foco, a calma, acalmar bastante, reduzir o estresse, porque estressado, gente, na energia Marte, que a gente vem ali de terça-feira, para Mercúrio não combina. A gente vem para Mercúrio numa energia mais equilibrada, não é numa energia, né, impulsiva. Mercúrio não é impulso, ele é equilíbrio. Ele é o planeta de maior equilíbrio, por isso que ele tem os dois polos, né? Ele tanto é feminino quanto masculino, ele não é um só. Por isso que também para magias, para homossexuais também favorece, tá? Quem tem preferência pelo mesmo sexo tem uma, digamos que uma vantagem com a energia de Mercúrio, tá? Isso eu não vejo muita gente falar, mas isso é fato, tá? Ele sabe equilibrar muito bem os polos, né, masculino e feminino, para manter o equilíbrio das forças. Ele não tende só para um masculino e não tende só para um feminino. Ele não vai só para Marte, né? Como ele não vai só para Vênus. Ele é uma balança, ele é um equilíbrio, tá? Então, Mercúrio ele tem essa coisa de polaridades em equilíbrio. É um dia bom para trabalhar equilíbrio, é um dia bom para entrar em contato com a sua essência no todo, não somente masculina, não somente feminina. Isso eu não estou falando só de sexo, de sexualidade, de homossexual. Não, estou falando também de equilíbrio de polos, né? Polo masculino, polo feminino. Ele realmente alinha você aos seus dois polos, porque todo mundo tem. Se você é homossexual, se você é hétero, se você... Não importa o que você seja, tá? Isso aí já é outra questão, tá bom? Mas eu falei de homossexual porque também favorece magias nesse âmbito também. Mas ele também te equilibra aos seus dois polos, masculino e feminino, que todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Você não precisa, você pode ter um polo, sendo homem, muito feminino, quase que zero masculino e hétero. Acontece. E vice-versa. Uma mulher, ou não importa, tá? Isso é questão de polaridade, não de sexualidade. É diferente. E aí, no caso, Mercúrio ele vai trazer esse equilíbrio da dualidade, da sua dualidade. Por isso que também é um dia bom para consagrar coisas, porque ele traz o equilíbrio de tudo, né? Ele é muito harmonizado com todo mundo, ele é tipo o amigão da galera. Então ele tá ali no meio, tá vendo? Ele tá no meio da semana. A semana tem os 7 dias e ele tá ali no meio, ele é o número 4, né? Começa ali domingo, Sol, segunda, Lua, vamos lá. Terça, Marte. Mercúrio tá, é o dedo do meio, aquele dedo. Ele tá no meio. Porque depois dele vem Vênus e Saturno. Vem Júpiter, Vênus e Saturno. Ele tá no meio. 3 para cá, 3 para lá.
e Mercúrio tá ali no meio. É uma balança, né? Ele que devia reger Libra, né? Ele é uma balança, tá? Então Mercúrio, ele é o equilíbrio dos polos. Quando você quer equilibrar tudo na sua vida, o melhor planeta, isso eu não vejo quase ninguém falar, é Mercúrio, tá? Eu deixei apagar aqui, porque eu não preciso queimar até o fim. Eu queria mostrar pra vocês, olha, quando apaga aqui, ó, a resina que fica nele aqui brilhando, ó. Isso é uma prova que ele tem bastante resina, tá? É uma mistura de cheiros que é difícil identificar, mas geralmente é isso. A gente sente um pouquinho do eucalipto, um pouquinho da lavanda, nada exagerado, mas sinto bastante o lado resinoso dele, tá? Por isso que dá uma sensação de cura, né? Porque o benjoim, ele é uma resina mercuriana, assim como também tem uma outra que eu uso. Não, no caso desse aqui só foi o benjoim mesmo. Né? O benjoim, ele trabalha a cura, principalmente no aspecto físico. Nós usamos o benjoim em tintura, né? Em vários aspectos de cura física mesmo, tá? Então o benjoim, ele tá bem atrelado a essa coisa da cura, da proteção, né? O benjoim, ele é uma resina que trabalha o nosso eu superior. Ele trabalha também essa coisa do eu sou, eu posso, eu consigo, da sua, como é que eu posso dizer? Da sua autoafirmação. Ele traz uma positividade na mente, ele trabalha muito na sua mente, o benjoim. Ele ajuda a mudar a sua mente, tá? Para melhor. Então, por isso que ele ajuda no aspecto de cura, trazendo essa positividade para a cura, tá? O benjoim, ele é muito associado à cura, né? E também à proteção, porque ele fecha o corpo, né? Digamos assim. Ele fecha a nossa energia contra os ataques, tá? Então, o benjoim, ele é tudo de bom, gente. Você pode usar ele para proteção, você pode usar ele para cura, você pode usar para várias coisas. E ele traz esse aspecto na mente de positivar, de tirar aquele peso do negativo. Esse incenso em si, ele tira aquela nhaca, sabe? Da gente estar tão negativo, ele tira da mente, tá? Ele trabalha muito na mente, por conta do eucalipto também, que ele traz um frescor, ele acalma a sua mente, ele limpa, né? Ele aquela coisa da pessoa negativa, dos pensamentos negativos diários que a gente acaba tendo, tá? A lavanda, a alfazema também vão trabalhar nessa coisa da calma e de dar um foco, né? Mas um foco com leveza, essa coisa de Mercúrio que é uma energia leve, ele não é uma energia pesada, é uma energia rápida, mas ela é fluida, né? Como um incenso, uma fumaça, ele é rápido, ele vai pelo ar, ele pega pelo ar, tá? E aí temos ervas de alegria, como orégano, a manjerona, que são ervas que trazem também um aspecto de cura, mas a cura pela alegria, pela positividade, né? Então são ervas que revitalizam o nosso espírito, o nosso corpo. O benjoim, como eu já disse, trabalhando esse aspecto de cura e proteção, fechando a sua energia contra as negatividades e trabalhando o positivo da sua mente para que você consiga se curar, para que você consiga se autoafirmar na sua cura, no seu processo de regeneração, tá? Vou acender aqui de novo. Tá tão gostoso. Olha só. São incensos especiais, tá, gente? São alquimicamente preparados, não é incenso normal. Por isso que vocês não vão usar para cheirar a casa, para dar cheiro na casa. Existe um propósito. Eu queimo só uma pontinha e depois eu apago. Às vezes tem incenso que é mais difícil de queimar, às vezes ele apaga sozinho na metade. Tem uns que não, eles vão até o fim. Aí eu apago, né? Eu esfrego assim, a ponta quebra, ou eu molho a pontinha, depois deixo secar, aí ele acende de novo. Por quê? São incensos para usar ali na hora e só. Não é incenso para acender no dia a dia. São incensos com propósito, são ervas vivas, são incensos vivos. É como se fosse uma magia condensada, tá? Então, você vai usar com propósito. Eu estou usando aqui com um propósito, porém, mais de demonstração. Por isso que eu vou apagar e vou usar em outro momento. Isso aqui demora bastante, tá? Para acabar. Parece pequeno, mas demora porque é grosso, né? Então, eu vou acender em outro momento. Você pode quebrar no meio,
Ah, demora muito para queimar. Quebra, usa metade. Quebra, tem gente que quebra em três. Tem gente que acende uma ponta, apaga. Eu acendo e apago, acendo e apago. Eu deixo no meu turíbulo. Acabou o que eu estou fazendo, se for para consagração, seja o que for, eu apago e fica lá e acendo de novo depois de muito tempo. Então dura, não é para, a não ser que seja para oferecer para uma entidade. Você chamou um anjo de Mercúrio, um anjo regido pela cura, né? Um anjo Rafael. Você fez um ritual para ele, você dedicou um incenso a ele, é lógico que você vai deixar ele queimar até o fim, tá? Chamou um daimon na energia de Mercúrio, chamou um espírito elemental na energia de Mercúrio, do ar, não importa, tá? Alguma coisa relacionada ao que eu falei, aí você colocou para uma divindade, uma entidade, um ser, deixa queimar até o fim. Agora, se for para um ritual ali que não ofereceu para ninguém, você pode simplesmente usar. Ah, eu vou consagrar, eu vou fechar o círculo mágico e vou fazer o banimento final e com as energias de Mercúrio. Pode fazer sim, que aqui tem erva de banimento também. Eucalipto é o quê? Lavanda, capim-cidreira, essas coisas. Limpam, eles são limpantes também. É uma das funções deles. Uma das, né? Tem várias. E aí você pode usar. Ah, demorei 5 minutos na limpeza, já acabou, muita fumaça. Apaga, gente. Pode usar de novo, não tem nada a ver. Entenderam? Direcionou a entidade, deixa queimar até o fim. Usou para limpeza ou para atrair a energia ali, para melhorar. Fez uma meditação ali de 10 minutos, o incenso ainda está nem na metade, apaga, acende de novo, tá? Ele não tem problema você apagar e usar de novo, tá bom? A não ser que mude totalmente o propósito, aí é outra história, tá? Mas você se resolve quanto a isso. O negócio às vezes é quebrar no meio. E aí um vira dois, tá? Aqui não tem esse problema, porque não é de vareta, né? É um defumador natural, somente de ervas, resinas e óleo essencial. Gente, eu tô viciado nessa versão. Eu confesso que eu nunca fui muito fã de incenso de mercúrio, não. Esse eu gostei mais, eu melhorei a receita. Tá? Eu melhorei a receita. Tem outras coisinhas que eu não posso dizer, eu não posso revelar toda a receita, né? Mas tem outras ervas também de mercúrio, algumas raras, tá? Bem interessante. Gente, tá muito gostoso. Sem mentira, sem marketing de vendedor. Tá muito bom. Eu amo benjoim, né? Eu não gosto de incenso de mercúrio, eu não gosto de lavanda, eu não gosto de capim-santo, eu não gosto de eucalipto, eu não gosto de nada disso, muito aromático, eu não gosto. Esse aqui tem tudo isso. Porém, a manjerona eu gosto, né? Mas ele tá me agradando. A mistura ficou assim, uma coisa bem interessante, né? Tá muito gostoso, gente. E olha que eu não tô falando isso daqui pra vender não, porque eu nem tenho mais a venda, eu tenho tão pouquinho. Eu fiz esse lote, eu mal fiz e já acabou, já tá vendido, tá? Eu tenho bem pouquinho mesmo, acho que dá 2 pacotinhos. Quem quiser pode pedir. Talvez eu faça mais, né, no mês que vem, tá? Mas eu vim hoje falar um pouco dele para vocês conhecerem, né? É interessante conhecer. E realmente, ele tá muito gostoso. Muito bom. Assim, quanto mais resina põe, mais difícil dele ficar aceso, tá? Quando tem muita resina, que eu gosto muito da pureza, às vezes eles apagam no meio. Então, alguns incensos naturais vão ter essas características únicas. Teve um que eu fiz só de sementes, e sementes de Gaia foi o mais difícil de manter aceso. Ele é só semente. A dificuldade de manter um incenso feito somente com sementes aceso até o fim é quase impossível. Alguns queimaram até o fim, outros não. Outros pararam na metade, outros pararam no terço. Aí você acende de novo, não tem problema, tá? Mas assim, se for para oferecer para uma entidade, vai ficar pela metade, porque às vezes não vai queimar só. Né? Então você pode dividir um pedacinho e oferecer à entidade, deixa queimar bem, acender bem a brasa e oferece. Se restar, não tem problema, você acende de novo no final do ritual, não tem problema nenhum. Eu faço isso. Porque é natural, gente, não tem como controlar, tá? Ele tem um pouquinho assim de serragem, mas eu ponho pouca, eu não gosto, eu quero pureza. Eu quero como se eu estivesse jogando essas ervas no fogo ali, pegando um chumaço assim de ervas, que aqui tá prensado, né? Tá em pó. Mas como se eu estivesse pegando aquilo tudo de erva e pondo no fogo e fazendo fumaça.
É isso que eu quero. Então não adianta encher ele de serragem, não adianta encher de enchimento, deixar, que nem aquelas tintas que eu faço. Eu gosto dela pura, sem cargas. Não gosto de nada com enchimento, encheção de linguiça. Eu vou direto ao assunto. Então, eu não acho interessante deixar ele meio erva, meio enchimento. Não, eu gosto dele 80, 90% erva, só põe um pouquinho da serragem para ajudar na queima, tá? Mas não para encher, né? Porque não adianta, tá? Eu quero pureza. Então, alguns deles têm esse comportamento, né? Teve uns 2 aí que eu tive esse problema de queimar até o fim. Um deles foi semente de gaia. E uma das versões que eu fiz do de consagração, muita resina, né? Mirra, olíbano, benjoim. Aí vem outras resinas, tipo estorac. Meu, queima, mas ele para. Ele queima só um pouquinho, aí você tem que acender de novo. Eu sempre deixo uma vela dentro do meu ciclo mágico, no dia de um ritual. Uma vela que eu falo que é só uma vela para acender. Não é uma vela dedicada a ninguém. É uma vela para acender as outras velas, para não ter que sair do círculo. É uma vela que se eu tiver que jogar alguma coisa no caldeirão, eu acendo nela assim o papel e jogo lá, para não sair do círculo mágico. É uma vela para acender os incensos, que eu não preciso de maçarico, né, gente? Acendo os incensos dentro. Quando eu vou fazer um banimento no final do ritual, eu deixo o incenso lá, já usado, que eu uso em toda ritualística. Eu acendo ele lá e limpo tudo, entendeu? Então é assim que eu faço. Sempre mantenho uma vela que acende as outras, que acende incenso, desculpa, que faz tudo, né? Essa vela não é dedicada a nada, é somente uma vela acesa, tá? Você deixa lá do seu lado e usa ela para tudo. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que tinha que falar. Tem muita coisa sobre Mercúrio, mas vai ficar muito longo o vídeo também, eu não vou ficar me prolongando. Aqui não é aula de astrologia, aqui não é aula de magia, como é que fala? Magia planetária. A gente está falando do incenso de Mercúrio, mas eu tenho que explicar um pouquinho o que é Mercúrio, né? O que trabalha a energia de Mercúrio. Tem outros aspectos, mas em essência é isso. Inteligência, cura. Inteligência e cura, acho que seriam as 2 palavras-chave para resumir, né? E essa leveza, né? Refrescar a mente, limpar a mente. Mercúrio ele é ótimo para limpar a mente. Mercúrio ele sempre vai falar de intelecto, mente, tá bom? Ele não fala de emoções, não. Ele é mais razão, ele é bom para projetar, mentalizar, visualizar, falar, verbo, magia, transformar. Mercúrio ele é poderoso, tá? Mas ele não vai pela emoção. Quem vai na emoção? Vênus, Lua, geralmente, tá bom? Mas a gente vai falar deles depois. No próximo vídeo talvez eu fale do incenso de consagração. Tem outros também para falar, vou ver, mas eu acho que eu vou falar sobre ele, tá bom? Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tema, até o próximo incenso, né? Tchau, tchau!